Boa tarde, eu sou a professora Ana Isabel de Tovar de Souza, professora do Departamento de Enfermagem e já transito na área da pediatria já desde 1991, antes disso como professora do nível médio. Eu e a minha colega, a professora Juliana, que vai falar com vocês agora, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a consulta de enfermagem pediátrica. Boa tarde, pessoal, sou a Juliana Pina, também sou professora da UFSC, do Departamento de Enfermagem. Estou trabalhando na área de enfermagem pediátrica, tanto na assistência quanto no ensino, há 10 anos. É um prazer estar com vocês hoje. Bom, a ideia de falarmos sobre a consulta pediátrica, né, na consulta de enfermagem pediátrica, tendo principalmente o foco de aspectos que a gente não pode esquecer no nosso dia a dia profissional. Então, ela vai ser subdividida, nossa fala, inicialmente, nos aspectos relacionados aos objetivos da consulta, a legislação que regulamenta, alguns aspectos bem elementares. Posteriormente, nós vamos trabalhar um pouco a sistematização da consulta. E a partir dos passos propostos para a sistematização da consulta, nós trouxemos assim alguns lembretes, que na verdade são os essenciais para que nós não nos percamos durante o atendimento dessas crianças que nos procuram no dia a dia da unidade. Então, vocês com certeza já ouviram falar no termo de consulta em enfermagem e puericultura, alguns já ouviram falar em consulta de enfermagem pediátrica ou consulta de enfermagem à criança. Não existe um consenso na literatura, né, sobre qual que é a terminologia mais adequada. A gente tem visto que historicamente existe uma tradição em se falar de consulta de puericultura, mas existem os termos mais atuais de consulta de enfermagem pediátrica ou consulta de enfermagem à criança que estão sendo utilizados atualmente. Bom, se a gente olhar então a palavra puericultura, né, uma análise etimológica aí da palavra, a gente vai ver que ela quer dizer o cuidado dispensado à criança, né? Pueri, que é criança, e cultura, que é a criação, os cuidados dispensados a alguém, tá? Esse termo ele foi usado na primeira vez lá no século XVIII, na Suíça, no livro Tratado de Puericultura, né? E nesse livro, nessa publicação, abordava-se primeiramente os cuidados gerais, assim, de higiene da criança, né? Bom, aí no século XIX, na França, esse termo foi resgatado por um médico francês, o Caron, né, num novo livro que chamava A Puericultura ou a Ciência de Elevar Higienicamente e Fisiologicamente as Crianças, ok? Esse médico, ele trouxe novamente esse termo da puericultura, do cuidado à criança, através da sua constatação empírica de que muitas hospitalizações das crianças poderiam ser evitadas se as mães amamentassem seus filhos, né, se as mães cuidassem bem dos seus filhos, e elas precisariam então ser orientadas a como fazer isso, né. Portanto, então, a puericultura surge historicamente como uma abordagem direcionada para a prevenção de doenças e focada na educação e saúde das mães, tá? É lógico que nesse momento, né, lá no século XIX, foi uma constatação empírica das hospitalizações evitáveis, que é um termo que atualmente a gente trabalha muito, né, na atenção básica. Existe uma literatura científica vasta falando sobre quais são as condições sensíveis à atenção básica ou atenção primária em saúde, né, não só no Brasil como no mundo todo, como as hospitalizações por pneumonia, diarreia, não só em crianças, mas também nos adultos, né? Então, doenças, agravos que poderiam ser evitados com ações simples, né, a serem executadas na atenção básica. Porém, atualmente a gente sabe que não seriam apenas ações de promoção da saúde especificamente e de prevenção de doenças, mas também através do segmento de crônicos, por exemplo, nós conseguimos evitar complicações e agudizações dos quadros e consequente necessidade de hospitalização, né? Então, puericultura é atualmente um termo muito em voga, né? Embora a gente esteja às vezes utilizando uma terminologia diferente. Bom, a gente disse então que é importante, né, o segmento das pessoas, né, para evitar as hospitalizações desnecessárias. Quando a gente está falando de criança, isso é especialmente importante, né, porque
a criança ela está em uma condição de vulnerabilidade, né? Existe uma condição aí de vulnerabilidade inerente à infância porque ela é um ser em desenvolvimento, a criança, né? E o seu bem-estar, a sua sobrevivência está intimamente ligado ao cuidado que ela recebe da família e do sistema de saúde, da sociedade como um todo, né? Diante disso, então, a puericultura ela se destaca como o acompanhamento periódico e sistemático da criança saudável, sim, com vistas a promover o seu desenvolvimento, né, a proteger o seu processo de desenvolvimento e evitar e reduzir também a incidência de doenças que possam impedir a criança a alcançar todo o seu potencial de desenvolvimento, tá? Para conseguir isso, a gente costuma dizer que todo contato com as crianças são oportunidades para se promover saúde, para se prevenir doenças e para se identificar precocemente sinais e sintomas de doenças com vistas ao diagnóstico precoce ou tratamento precoce e para evitar complicações, né? Então fazer puericultura também é trabalhar com isso, tá? Com esses aspectos. E aí em vários momentos a gente pode fazer isso. Numa visita domiciliar, né? Num grupo educativo, em momentos de consulta com a enfermagem, com o médico, com os odontólogos também, na consulta odontológica, né? Então são vários espaços que devem ser utilizados para se efetuar o segmento da criança, o acompanhamento da criança. Bom, então a gente para efetivar, né, a puericultura, né, o segmento, o acompanhamento das crianças saudáveis, a gente se centra em 4 focos, né, que a gente chama dos eixos da consulta, né, e a gente está falando aqui hoje mais de consulta de enfermagem, mais em si da puericultura, tá? Esses eixos são a avaliação do crescimento e desenvolvimento, a avaliação da situação de vacinação da criança, da imunização, né, das vacinas que ela recebeu, a avaliação e as orientações sobre alimentação, e aí a gente tem a amamentação, né, a avaliação da mamada, do processo de amamentação, apoio à mulher que amamenta, né, e também a avaliação da alimentação, não só olhando da introdução da alimentação complementar, mas sim olhando para o acompanhamento de como está essa alimentação da criança, mesmo sendo uma criança um pouco mais velha, maior de 1 ano, né, certo? E também a questão da prevenção de acidentes, né, que tem que estar sempre atrelada com a avaliação do desenvolvimento, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? E aí a gente tem esses 4 eixos, né, que a gente trabalha, como eu já disse, vou repetir, não só para promover a saúde da criança, mas também para identificação precoce de agravos, né, e poder intervir precocemente, tá? Bom, como a gente disse, são vários espaços que a gente pode avaliar, abordar a criança e a sua família, né? E também vários profissionais envolvidos. Então, para que a criança seja abordada na sua integralidade, a gente precisa de uma atuação em conjunto da equipe. Aí a gente tem que pode ser de forma conjunta, atendimentos conjuntos, ou que é mais comum, de forma intercalada, né? Então, às vezes a gente tem um calendário de consultas de rotina, como vocês estão vendo aí proposto pelo Ministério da Saúde. A gente às vezes alterna consultas médicas, consultas de enfermagem, inclusive conseguindo, alternando essas consultas, nesses atendimentos profissionais, ampliar um pouco o calendário proposto pelo Ministério da Saúde, né? Então o mínimo proposto no 1º ano de vida seria uma consulta no 1º mês, no 2º, no 4º, 6º, no 9º, e no 12º mês. Se a gente intercalar, em alguns lugares a gente consegue até ver essa criança todos os meses no 1º ano de vida, né? Só que a gente tem que saber que intercalar atendimentos pressupõe também uma abordagem conjunta, né? Mesmo que nós não estejamos atendendo juntamente a criança no mesmo espaço, pressupõe uma forma de comunicação da equipe, um entrosamento da equipe que proporciona uma continuidade da assistência e possibilite esses profissionais em conjunto a olhar integralmente para essa criança. Então, os registros devem ser muito bem feitos. Existe o espaço das discussões de equipe em que casos especiais precisam ser levados, né? Então, embora atendimentos sejam feitos separados, intercalados, a gente precisa aí dessa abordagem conjunta.
No segundo ano de vida a gente tem 2 consultas propostas pelo calendário, né, aos 18 aos 24, e a partir do segundo ano de vida, consultas anuais próximos ao mês do aniversário. Acompanhar o crescimento, o desenvolvimento da criança, a gente sabe que é um eixo do cuidado pediátrico, no geral, tá? Isso não é só algo a ser levado em conta na atenção básica, mas também em toda a rede de atenção à saúde, nos espaços de ambulatórios especializados, isso também não pode ser esquecido, e também nas instituições hospitalares. Esse eixo do cuidado da criança, que é o acompanhamento no crescimento e desenvolvimento, ele tem que ser levado em consideração em toda a rede de atenção em saúde. Mas a gente sabe que os profissionais da atenção básica, pela proximidade que eles têm com as famílias e pelo caráter longitudinal das suas ações, ele está em situação privilegiada para acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, né? E a partir do advento da estratégia de saúde da família, a gente teve aí o espaço da consulta de enfermagem sendo institucionalizado como uma forma de abordagem contínua e sistemática, né? Então criou-se uma agenda, né? A consulta de enfermagem, ela é uma estratégia que faz parte da agenda do trabalho do enfermeiro, né? E ela tem um caráter um pouco diferente da consulta médica, né? Elas se complementam, então ela tem um caráter generalista, ela tem um caráter centrado no ciclo vital e na assistência à família da criança, né? Então a gente olha para a criança, mas também tenta abordar a família. Isso é um pouco diferente da consulta médica e se complementam, né? Carecia de um espaço para serem abordadas mais a fundo essas questões aí com a família da criança, uma orientação mais de perto, né? Um espaço melhor para conseguir fazer isso com essas famílias. Porque às vezes só em uma abordagem da consulta médica a gente não consegue ter espaço pela demanda de consultas médicas necessárias, né? Numa unidade de saúde. Então é muito importante saber que consulta de enfermagem não substitui consulta médica, nem consulta médica substitui consulta de enfermagem. Elas são complementares e ambas necessárias. Bom, então consulta de enfermagem, apesar dela ter sido aí mais institucionalizada com o advento da estratégia de saúde da família, a gente sabe que desde aí de 1966, ela já é uma atividade que pertence à rotina de alguns serviços de saúde, né? Então lá na década de 60 ela já era praticada em alguns serviços de saúde oficiais, tá? No final da década de 70 a gente teve um congresso brasileiro de enfermagem lá no Ceará, em que discutiu-se as etapas para sistematizar a consulta de enfermagem, né? Para ela acontecer aí de uma forma sistemática, que a professora Ana vai falar mais a seguir. Bom, aí com o advento da Alma Ata, da questão da atenção primária à saúde, né, e depois com a reforma sanitária especificamente no Brasil, foi se tomando corpo, né, essa estratégia da consulta de enfermagem rotineiramente inseridas nos serviços. E a gente sabe que tanto a OMS, né, quanto o Ministério da Saúde, eles reconhecem o papel essencial do enfermeiro para levar a cabo os princípios da atenção primária e especificamente do Sistema Único de Saúde, né? Então, garantir o acesso universal, ampliar a cobertura, olhar para a integralidade do indivíduo e outros. Bom, a gente tem então, como vocês observaram no slide anterior, né, a legislação pertinente, né? Então, a consulta de enfermagem ela é objeto de legislação específica da enfermagem, tá? Vocês podem consultar esses documentos depois, mas o importante é saber que o que legitima não é só o documento, né? É ser importante e fazer parte da rotina dos serviços. Então, consulta de enfermagem, para ser legitimada, ela precisa acontecer nos serviços e acontecer rotineiramente, tá? A gente então tem, só fazendo um resuminho aí em relação à consulta de enfermagem, que ela é centrada em um forte componente educativo, porque a gente busca a corresponsabilização das famílias no cuidado das suas crianças e também formar agentes multiplicadores na comunidade, né? Tanto em relação às famílias quanto às próprias crianças, né? Se elas forem já criadas seguindo alguns pressupostos de promoção da saúde que a gente aborda na consulta, tá?
A gente tem que ela não é centrada em diagnóstico, mas sim em necessidades e agravos e problemas de saúde da criança em si, né? E também da família, porque a gente também aborda a família nesse espaço da consulta de enfermagem. E a gente vai ter tanto a execução de cuidados, a prescrição de cuidados a partir da consulta de enfermagem, e também a avaliação de cuidados prescritos em consultas anteriores, né? E por isso que é bom sempre que a gente vai iniciar uma nova consulta, a gente olhar para os atendimentos anteriores, seja realizados por médicos ou por enfermeiros, e olhar o que foi prescrito, o que foi recomendado de cuidado a nível domiciliar, que seja, e avaliar como que foi a evolução da criança a partir desses cuidados. Aí eu vou só pontuar rapidamente os objetivos, então, da consulta de enfermagem. Então, a gente já falou que por meio da consulta de enfermagem a gente consegue ampliar o acesso, a cobertura da população a serviços de saúde, né? Mas não só ampliar a cobertura, mas garantir qualidade, garantir que essa criança seja vista de uma maneira integral. A gente tem como objetivo também prestar uma assistência sistematizada, por isso que a gente se preocupa tanto com os passos, com a sistematização da assistência, né, de enfermagem realizada aí nesse espaço da consulta de enfermagem. E lembrando que é uma abordagem individual da criança, mas também olhando sempre para a família da criança, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai a gente não vai só olhar para a mãe para orientar os cuidados que são necessários para a criança, a gente também vai olhar para as necessidades da mãe enquanto uma pessoa que tem que cuidar de uma criança, de uma família, né? A gente vai olhar para as necessidades daquela família, por todos os problemas que estão acontecendo. A gente sabe que em saúde da criança a gente tem a filosofia do cuidado centrado na família, né? Então a gente cuida da criança, mas com o foco na família, que é a cuidadora, a primeira cuidadora da criança e aquela que tem legitimidade para cuidar da criança. Aí a gente vai, lógico, ter o objetivo de monitorar crescimento e desenvolvimento. A consulta de enfermagem ela tem um papel primordial no início da vida da criança, né? Porque, inclusive, na primeira semana de vida, a consulta é com o enfermeiro para olhar, avaliar a amamentação, orientar cuidados com o recém-nascido, né? E não só isso, mas também olhar para a mãe, aproveitar o espaço da consulta, ver se a mãe já marcou a consulta de puerpério dela, olhar para como que está o processo de amamentação, já começar a falar de planejamento familiar com a mãe no espaço da consulta de puericultura. Pode passar, eu já falei algumas coisas. Interessante é a gente falar como o cuidado é centrado na família, a nossa abordagem não é apenas de prescrever cuidados, mas elaborar sim um plano assistencial compartilhado com a família, que leva em consideração as suas aspirações e necessidades e não apenas as nossas como profissionais de saúde, tá? É legal também a gente detectar a partir da consulta de enfermagem aquelas situações que requerem uma visita domiciliar, seja para uma avaliação do domicílio, né? Então crianças que têm aí diarreias, pneumonias de repetição, às vezes a gente quer avaliar o domicílio para saber como que está sendo o cuidado, a higiene, o manejo do ambiente em que essa criança vive, mas também para conhecer outros membros da família, conhecer a dinâmica familiar, né? Como que é o contexto em que essa criança se desenvolve, cresce, né? E também para acompanhar, às vezes, egressos de internações hospitalares que precisam de um acompanhamento mais de perto, ou às vezes a gente agenda uma visita domiciliar após a consulta para reavaliar alguma criança que teve alguma queixa específica durante a consulta de enfermagem. Aqueles problemas que ultrapassam a competência nossa, é claro que a gente vai sempre procurar um profissional ou um nível de assistência que dê conta do que ultrapassar a nossa competência. Então, só aí, retomando, os eixos centrais da consulta são avaliação e acompanhamento da situação vacinal da criança, acompanhamento e avaliação do crescimento e desenvolvimento, da alimentação e a abordagem da família em relação à prevenção de acidentes. Dentro dos aspectos que a professora Juliana já nos falou, nós precisamos, assim, agora retomar um pouquinho como é que se dá esse processo da sistematização da consulta do ponto de vista, assim, da prática. Se vocês pegarem alguns materiais e textos na internet, eles vão te dar uma dinâmica específica de detalhamento das fases que acontecem na consulta. Nós usamos um referencial da Fujimori Ohara,
que é um livro especificamente sobre enfermagem na atenção básica, que inclusive está ao final da nossa apresentação e das referências, e que ele vai trazer a dinâmica de organização dentro daqueles 4 focos que a professora Juliana já nos falou e dos objetivos a que a consulta de enfermagem, né, tem como proposta, que é a parte sobre o levantamento de dados, sobre o diagnóstico de enfermagem, sobre a prescrição de enfermagem e sobre a avaliação dessa consulta. Cada serviço, ele acaba sendo organizado de uma maneira diferente por instituição. Então, a partir desse roteiro ou da organização, você pode fazer 1001 acréscimos, dependendo da dinâmica de funcionamento de cada local de vocês. Então, eu vou começar falando um pouquinho para você por etapas do que seria importante nós não nos esquecermos em cada momento desses, do ponto de vista de sistematização da consulta. No primeiro deles, o levantamento de dados. A professora Juliana já nos falou que é importante que nós consigamos visualizar o registro efetivado pelos outros profissionais que antecederam a nós na consulta dessa criança. E isso vai valer desde os profissionais da equipe básica, da Estratégia de Saúde da Família, até os profissionais do NASF, né, do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, que tem importante papel no acompanhamento do crescimento, desenvolvimento e das demais etapas relacionadas à vida dessa criança em si. Então é importante você olhar esses registros anteriores que foram efetivados, até porque a partir desses registros, né, você consegue organizar as informações e as orientações que você vai dar. Então é imprescindível que isso aconteça. Olhar com atenção os registros anteriores. A partir disso, você vai também efetivar durante a realização da consulta uma observação. E é uma observação assim atenta, né? Principalmente de como essa criança está, não só do ponto de vista clínico, do ponto de vista físico, mas também da sua comunicação com os pais, de como os pais se comunicam com ela, que são uns achados da dinâmica familiar que a professora Juliana já nos falou até um pouco anteriormente, né? Então, é um momento importantíssimo de formação de vínculo à consulta de enfermagem. Porque aí você consegue, estando com os familiares e a criança, você consegue fazer com que essa ponte se estabeleça. E aí a confiança vem com a aproximação, com o vínculo, que é uma das propostas que a equipe de estratégia da saúde da família, ela nos traz. A outra questão, assim, se há algum exame que foi solicitado anteriormente por outro profissional, né, dependendo de cada protocolo de instituição, às vezes até o enfermeiro pode eventualmente fazer isso, mas isso é de acordo com cada um. Aqui em Florianópolis, habitualmente a solicitação de exames dentro do protocolo da saúde da criança fica vinculado muito às questões da medicina, mas como nós geralmente trabalhamos em conjunto, né, nós conseguimos compartilhar e às vezes eles retornam na consulta de enfermagem trazendo o resultado de exames. Aí você vai olhar junto, vai repassar as informações, vai fazer os aconselhamentos e os encaminhamentos devidos. A outra momento da coleta de dados é essa entrevista, né? O que é a entrevista? Nada mais é do que o processo de comunicação que você estabelece com a criança, com a família. Dependendo da faixa etária, se as crianças na idade pré-escolar, na idade escolar ou até mesmo mais tarde nos próprios adolescentes, essa entrevista ela precisa também incluir essa criança que já verbaliza, que já expressa, que consegue às vezes nos dizer aonde dói, o que incomoda, então elas também precisam ser incluídas, mas objetivamente é um momento de interação, né? Por isso, eu sempre digo para os meus alunos, na consulta de enfermagem nós precisamos comunicar e nos fazer entender e entender aquilo que os outros nos dizem. Há outro aspecto muito importante dentro desse levantamento de dados é o exame físico detalhado. Isso é imprescindível. O enfermeiro ele precisa ter domínio sobre as questões relacionadas à semiologia e semiotécnica própria da atividade profissional que ele exerce. Então, precisa ter um exame físico detalhado, dentro daqueles aspectos que vocês todos já sabem. Inspeção, palpação e ausculta, né? São os elementos imprescindíveis nesse detalhamento. E um outro aspecto extremamente significativo é a avaliação do desenvolvimento. Então, portanto, nós enfermeiros precisamos sempre olhar as atualizações relacionadas a aspectos do desenvolvimento infantil de acordo com cada faixa etária. Na sequência, né, o que traz assim, a questão da primeira consulta, né, de lembretes importantes para que nós não nos esqueçamos.
Quando o bebê vem na primeira semana de vida, ou às vezes vem para nós com um mês, dependendo da organização de cada serviço, vocês vão evidenciar assim, que na primeira consulta você tem vários aspectos que são imprescindíveis de a gente não esquecer. Lembrando para vocês que assim, nem sempre nós temos um prontuário da família, nós temos prontuários individuais que às vezes precisam ser acessados. Então, algumas das informações que vocês estão vendo no slide, que são importantes de um enfermeiro conhecer, saber e resgatar essas informações na primeira consulta, pode ser que já tenham sido colhidas nos prontuários do pai, dos prontuários da mãe, né, durante o período de pré-natal. Então, esses aspectos que vocês estão vendo linkados ali, sobre dados pessoais, identificação da criança, dos pais, endereço, dados socioeconômicos, sanitários, de habitação, às vezes esses elementos vocês já sabem porque eles estão contidos em outros, né? Mas o que é importante de registrar no prontuário da criança? A história pré-natal, a história perinatal, né? O motivo da consulta e as queixas quando às vezes vem para nós fora de um período já determinado, tá? Os hábitos de vida da criança, né? Quando é aquele neonato que nos vem, vocês vão ter muitas informações para serem colhidas. Então, principalmente do histórico pré-natal, a PIGAR, a caderneta de saúde, geralmente quando vem na consulta, vocês já vão ter algumas informações importantes já ali anotadas. E se não estiverem anotadas, vocês vão conversar com os pais e vão fazer os registros devidos. Por quê? Porque a caderneta de saúde, lembrando, ela é o documento da criança. Então, para onde esses familiares forem com essa criança, ele precisa levar. Infelizmente, nós ainda não temos um prontuário integrado nacional, tipo, coloca na web, né, num sistema informatizado que nos garanta que se eu estando aqui em Florianópolis ou lá no oeste de Santa Catarina, eu tenho acesso às informações. Por hora, isso não é realidade. Então, a caderneta de saúde é um documento, né, que precisa estar sempre presente com os pais e nós profissionais podemos registrar, devemos registrar, né, algumas informações importantes a respeito desse bebê. Então, na primeira consulta, esses elementos sobre higiene, sobre as medicações que eventualmente possam ter sido administradas, sobre a história vacinal, sobre o planejamento familiar e a dinâmica familiar, elas podem estar contidas nos registros que vocês fizerem, né, salvaguardando a organização de cada serviço quanto ao registro dessas informações em prontuários em separados. Eu sempre gosto de conversar com meus alunos, assim, um aspecto muito importante que a gente não pode esquecer nunca, que são algumas habilidades importantes nessa consulta, que é isso que nós estávamos falando sobre a comunicação. Então, assim, sempre procurar fazer perguntas abertas, nunca pressupor que a pessoa já faz essa ou tal coisa, do tipo assim, a senhora está amamentando, né? Se você me perguntar dessa maneira, objetivamente, a pessoa vai afirmar que está amamentando. Mas você necessariamente, às vezes, pode, com essa pergunta muito fechada, não identificar se ela está dando um outro tipo de substância, tipo água, chá. Então, você precisa fazer perguntas abertas. Então, quando você acolhe essa mãe, uma das perguntas assim, fundamentais que eu sempre digo para os meus alunos é a seguinte, assim, como é que a criança passou desde a última consulta que você esteve conosco aqui? Aí ela vai poder dar uma abertura maior para informar se houve intercorrência, se não houve intercorrência, seja naquela primeira semana de vida, seja nas consultas posteriores. Então, é sempre importante você pegar e fazer perguntas abertas para essa mãe. O que ela gostaria de perguntar, como é que eles estão se organizando com a chegada do bebê, principalmente quando é uma família que é o primeiro filho que vem, e todos nós sabemos que quando chega um filho numa família, a dinâmica familiar ela fica alterada e fica diferente. São outras prioridades que se estabelecem nesse contexto familiar. Então, é muito importante que a gente consiga estabelecer um diálogo nesse processo de comunicação que dê oportunidade para que a família se expresse. Nessa última semana, fazendo consultas de enfermagem com os meus alunos, uma mãe trouxe uma lista de perguntas que ela gostaria de fazer para o pediatra, para o enfermeiro, que eram dúvidas dela. E ela não era uma mãe de primeira viagem, ela já tinha um outro filho, mas com 5 anos de diferença entre um filho e outro, as coisas são como se fossem a primeira vez. E uma outra habilidade, uma outra competência importantíssima do enfermeiro, além do processo de comunicação e de formação de vínculo, é a questão da semiologia e semiotécnica. Precisa saber o exame físico, precisa saber fazer a escuta, precisa conseguir dominar esses conhecimentos, os valores normais, aquilo que é esperado, fazer uma avaliação do desenvolvimento enquanto conversa com a mãe, enquanto conversa com o pai, enquanto conversa com a criança em si.
dali você já consegue ter elementos para desenvolver essa habilidade. Então, dentro da outra fase da sistematização da consulta de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem, né, você vai utilizar o que é esse diagnóstico. É uma análise e um julgamento dos dados que você levantou na primeira etapa de levantamento de dados. Então, só naquele primeiro momento de levantamento de dados, você vai ter uma série de informações dentro daquele foco que a professora Juliana já abordou com vocês anteriormente. Então, quando você vai fazer esse diagnóstico de enfermagem, não necessariamente ele precisa estar redigido na formulação explícita de um diagnóstico de enfermagem que talvez vocês conheçam com muita propriedade. NANDA, NIC, NOC, CIP, CIPESC. Isso são formas de classificações dentro do âmbito do diagnóstico de enfermagem que são utilizadas pelos serviços. Mas isso é uma adoção a posteriori. O que é importante saber com relação ao diagnóstico de enfermagem? É o julgamento que você dá a partir dos dados levantados. Então, você, a partir do momento que colhe uma informação num exame físico, num achado, num processo de comunicação, daquilo que a mãe trouxe, daquilo que você evidencia, você vai ter um raciocínio em relação àquelas questões. Então, a forma de registrá-los pode ser numa modalidade de diagnóstico de enfermagem, como tem na literatura, vocês podem acessar posteriormente, ou pode ser numa forma de um raciocínio clínico. Mas é a partir desse diagnóstico que você já vai saber quais são as intervenções a serem realizadas com essa família. A outra etapa do processo de sistematização e organização da consulta é a prescrição de enfermagem. O que é a prescrição de enfermagem? São as ações que serão prestadas ou que já foram prestadas para essa criança, para essa família, com base naquele diagnóstico que você levantou. Então, a professora Juliana já disse que uma das propostas, um dos objetivos da consulta é a construção de ações em parceria com a família. Então, nessa prescrição, você vai ter que incluir a melhor maneira de fazer essa ou aquela cuidado específico. E é sempre importante lembrar que, assim, dentro do âmbito das prescrições de enfermagem, nós não temos uma receita, nós não temos uma receita de bolo. Muitas daquilo que você sabe do ponto de vista teórico, ela precisa estar adequada à realidade dessa criança, dessa família. Porque se nós chegarmos para eles com uma receita já pronta, o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer, e nós não perguntarmos o que é possível ser feito dentro daquela realidade e adequarmos essas orientações, muito provavelmente nós vamos ter problemas de adesão a tudo. Então, assim, no âmbito das prescrições de enfermagem, vocês vão estimular o autocuidado no processo de corresponsabilização, vocês vão fazer todos os encaminhamentos para outros profissionais que você não tem governabilidade de atuar ou de efetivar. Você vai fazer algumas orientações detalhadas sobre situações que vocês constataram, Vocês vão já demarcar quando é que vai ser o próximo retorno, então vão fazer um cronograma dessas vindas dessa criança dentro da unidade. E a última etapa seria a avaliação da consulta no processo de sistematização. Então, assim, nessa avaliação da consulta, vocês sabem que nós não temos a criança 24 horas, como nós temos nos hospitais. Então, vocês vão poder avaliar melhor se houve evolução positiva de determinado achado, se teve melhora ou se teve piora, posteriormente, nas novas vindas dessa criança e dessa família na unidade com vocês, Então, a avaliação da consulta, às vezes, ela é feita a posteriori, a partir dos diagnósticos identificados. E um outro fator muito importante é a questão do registro. O registro ele não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Às vezes, nas demais instituições, pode ser registrado naquela forma que talvez vocês conheçam, que é o do SWAP, subjetivo, objetivo, análise e o plano. Ou outra que a instituição e o serviço determinar. Mas lembrando para vocês que o registro é fundamental. Ele é uma garantia de que o cuidado foi prestado e também é uma garantia de que você, profissional, realizou essa atividade. Então, não pode faltar de jeito nenhum. E ele sempre deve ser reavaliado a cada passo, assim, de todas as informações. E elas vão subsidiar objetivamente o planejamento das etapas futuras. Professora, Bom, então agora só para a gente retomar, novamente, para fazer um fechamento da nossa explanação, a gente vai retomar os focos da consulta de enfermagem, É lógico que a gente vai fazer um sumário aqui para vocês, só para dar uma ideia geral, mas existem cada conteúdo, cada foco desse é conteúdo para uma aula específica, tá? A gente vai tentar só sumarizar aqui um pouco.
Bom, então em relação ao crescimento, a gente tem os indicadores antropométricos da criança que a gente acompanha ao longo do tempo. São eles o peso da criança e aí os indicadores que a gente vai calcular a partir do peso da criança. Então, atualmente a gente utiliza, além do peso para a idade, da estatura para a idade, né, e do peso para a altura, a gente utiliza também o IMC por idade, né, um indicador que, dada aí a importância epidemiológica da obesidade na infância, é muito utilizado porque ele é mais sensível, né, para o diagnóstico das obesidades. Bom, a gente também tem que se atentar, então, em relação ao peso, não só aos indicadores que a gente vai ter a partir da plotagem desses dados nos gráficos de crescimento, né? E aí a avaliação de percentil que se encontra e do padrão da curva de crescimento, mas também o ganho por trimestre, que a gente tem que estar bem atento no primeiro ano de vida, né? Então a gente tem o mínimo, que a literatura nos traz o mínimo que a criança tem que ganhar por trimestre. A gente tem que fazer o cálculo para ver se está adequado, né? Porque às vezes a gente tem perdas sensíveis que a gente não consegue detectar analisando só a curva do gráfico de crescimento, né? A gente vai detectar quando a gente faz o cálculo ponderal diário da criança, desse ganho de peso diário. Então, é importante, sim, é dever do profissional registrar os dados em relação ao peso e à altura no gráfico de crescimento, mas também fazer a continha do ganho ponderal para acompanhar mais de perto o ganho esperado de peso dessas crianças, tá? Além de peso e de altura, a gente também tem os perímetros, né? Verificação dos perímetros. A gente verifica das crianças o perímetro cefálico, o perímetro torácico e o perímetro ou circunferência abdominal, tá? A gente tem acompanhado, né, o crescimento da criança com base nessas medidas antropométricas, lembrando a importância principalmente do acompanhamento do perímetro cefálico para acompanhar o desenvolvimento do sistema nervoso, né, se está dentro do esperado. A gente também tem um gráfico específico para o perímetro cefálico por idade, que a gente acompanha mais no primeiro ano de vida, né? E correlacionar o perímetro cefálico com o perímetro torácico, lembrando que no começo ele é maior, depois você se equipara e depois ele é menor que o torácico. Bom, em relação ao desenvolvimento, a gente tem o acompanhamento dos reflexos primitivos nas crianças, né? Então a gente começa acompanhando os reflexos primitivos do recém-nascido e a gente tem que ter o conhecimento não só de como testar esses reflexos, mas também de até quando esses reflexos aparecem, né? Quando é esperado o desaparecimento de cada reflexo, para a gente também saber que às vezes determinado movimento, por exemplo, de preensão, ele já, a partir de uma certa idade, ele não é mais reflexo, ele já é um movimento voluntário. Então, pra gente também não falar besteira, que essa criança aí de 9 meses tem um reflexo de preensão palmar, a gente vai saber quando que ele desaparece, saber que aquilo que ela está apresentando já é um movimento voluntário, que é um marco do desenvolvimento normal dela também. Então, além dos reflexos, tá? A gente vai olhar as habilidades desenvolvimentais que essa criança ganha, né? E para isso, para nos auxiliar nessa avaliação do desenvolvimento da criança, do ganho dessas habilidades, nós temos esses marcos do desenvolvimento, que são habilidades de acordo com cada faixa etária da criança, de acordo com o que é esperado em termos do desenvolvimento motor, fino e grosso, em termos do desenvolvimento da linguagem, né, da questão cognitiva. A gente tem teorias aí do desenvolvimento do pensamento, do intelecto, né, e também em relação ao desenvolvimento psicossocial, né, como essa criança se socializa com outros, como que isso é esperado. Então, a gente tem várias teorias que versam sobre isso, mas para nos auxiliar na prática, no dia a dia, a gente vai consultar os marcos do desenvolvimento, principalmente aqueles preconizados na caderneta de saúde da criança, né, no cartão da criança. Em relação à alimentação, então a gente vai, sempre que possível, acompanhar, no caso dos recém-nascidos, uma mamada, né, de preferência. A gente vai avaliar a técnica da mamada em si, postura, prega, pega, sucção, tá? E a gente vai
com toda essa abordagem que a professora Ana falou, né, não induzindo respostas, a gente vai tentar saber da mãe como que está esse aleitamento materno, né? Então, saber se essa mãe está introduzindo alguns líquidos, né, para a gente saber que aquele aleitamento materno, então, não é exclusivo. A partir do momento que se introduz outros líquidos, como água, chá, ele já é um aleitamento materno predominante. Se vai introduzir aí um outro leite, ele é um aleitamento misto, né? E se a gente vai ter a introdução de outros alimentos sólidos, papas, mas não outros leites, já é um aleitamento complementado. A gente precisa conhecer essa terminologia também para classificar as diferentes formas de aleitamento. E se essa criança às vezes não está sendo amamentada no seio, ela está aí em uma alimentação láctea, porque essas crianças elas vão ter que receber a alimentação complementar a partir do 4º mês e não do 6º mês. Então a gente precisa avaliar essa situação do aleitamento materno para saber como direcionar a introdução da alimentação complementar, ok? Além do aleitamento materno, então a gente vai ter que ajudar essa mãe, orientar e fazer o planejamento de como vai ser introduzida essa alimentação complementar da criança a partir do 6º mês para aquelas que foram amamentadas só no peito e a partir do 4º mês para aquelas que receberam a fórmula láctea, né, ou leite artificial, tá? E, além disso, para aquelas crianças maiores de 1 ano que já estão comendo a mesma comida da família, é importante sim a gente fazer o recordatório alimentar, né? Porque geralmente a gente só pergunta assim, o que essa criança come, né? O ideal é que a gente tenha espaço na consulta, a gente faça o recordatório alimentar, assim, hora que ela acorda, o que ela come depois, o que ela come, porque é aí nesse momento que a gente vai detectar erros alimentares que podem impactar aí no processo de crescimento e desenvolvimento saudável da criança. Em relação à imunização, a gente tem que ter sempre em mente o calendário vacinal obrigatório, então em toda consulta deve ser avaliada a situação vacinal da criança, considerando-se o calendário vacinal obrigatório e a idade da criança. Então a gente tem que buscar, olhando no calendário, quais vacinas que a criança deveria ter tomado, aquelas que ela já tomou e aquelas que estão agendadas, tá? Então, na consulta não deve só ser perguntado para a mãe se está em dia, a mãe tem que trazer o cartão da criança e o profissional tem que avaliar a situação vacinal. Identificando que tem vacina em atraso, já tem que direcionar, vai ser uma prescrição de enfermagem, direcionar essa criança para a sala de vacinas, na própria unidade se tiver, nem sair da unidade, tá? Imediatamente já passar na sala de vacinas. A gente também tem a questão do calendário vacinal sazonal, né? Então, nas consultas, muitas vezes é que a gente vai orientar as mães sobre a necessidade de tomar vacinas, como a da gripe, que a gente tem todos os anos, né? E também orientar as mães em relação às campanhas que são realizadas, ok? A gente também tem que estar atento porque algumas regiões têm um calendário um pouco diferenciado, como aqui no estado de Santa Catarina a gente tem algumas regiões do estado que a febre amarela é realizada de rotina e em outros não. Então o profissional também tem que conhecer o calendário vacinal regional além do estadual. Outra coisa importante sobre vacinação, o profissional de saúde também tem que conhecer as verdadeiras e falsas contraindicações para vacinação, né? Para quê? Porque no momento da consulta, às vezes a mãe vai te falar, então eu não levei para vacinar por causa de algum motivo irrelevante. Você sabendo que aquilo não é uma contraindicação formal à vacinação, você vai dizer, não, pode sair daqui e vacinar que não tem problema algum, né? Não perde a oportunidade, então. Em relação à prevenção de acidentes, ela deve ser realizada em toda a consulta, então sempre atrelada à avaliação do desenvolvimento da criança, né? Porque, de acordo com as habilidades que essa criança vai adquirindo com a idade, ela vai explorando mais o ambiente, né? E vai se expondo mais a determinados riscos. Então, uma criança que começa aí com 4 meses a rolar, tem que ficar mais atenta em relação ao risco de quedas, por exemplo. Né? Um recém-nascido, na hora de dar o banho, tem que estar atento à água do banho, quando essa criança começa a engatinhar em relação à proteção do ambiente, né? Mas não só em relação às habilidades que ela adquire nos primeiros anos de vida, né? Existem tipos de acidentes que são mais característicos de determinadas faixas etárias, por exemplo, os acidentes em relação aos escolares
cair de bicicleta, né, ou ser atropelado, ou até os acidentes ou lesões corporais com armas de fogo em adolescentes, né, por causa da característica dessa fase do desenvolvimento de precisar da aceitação no grupo, então às vezes eles acabam se envolvendo aí em organizações criminosas, né, e isso faz parte também da característica do desenvolvimento, dessa fase do desenvolvimento. Então, a partir do momento que o profissional avalia o desenvolvimento, ele também deve já atrelar a essa análise do desenvolvimento as orientações pertinentes a cada fase do desenvolvimento para prevenir esses acidentes, tá bom? Bom, era isso que a gente tinha para conversar com vocês. A gente fica disponível para perguntas, tem as referências e muito obrigada.